A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Shalom Adonai. Mais uma pequena reflexão nesta tarde. Vamos ver no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 31 a 34. Mas antes, escute esse cântico. Identificou? De uma pessoa na Bíblia, um discípulo na Bíblia, que tem a ver com essa música da natureza, esse animal, o galo, apóstolo Pedro. É sobre ele que vamos meditar nesta tarde. Esse texto de Lucas 22 fala o seguinte: Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Amados irmãos, existe o Pedro antes do Pentecoste e o Pedro depois do Pentecoste. Pedro falou a Jesus: Jesus, todos podem te negar, menos eu. Morreria até por ti. Mas sabemos que não foi assim a história de Pedro. Em Lucas 5,10 diz que Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amados irmãos, havia vários barquinhos ali na beira do mar da Galileia. E Jesus resolveu entrar no barco de quem? De Pedro. Não é um acaso. O Senhor Jesus não faz nada por acaso. Ele faz tudo com propósito. Ele entrou no barco de Pedro porque tinha uma grande obra na vida de Pedro. Então Pedro foi chamado para ser um grande evangelista, pescador de homens. Em Mateus 16,16, Jesus perguntou: quem diz que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, pois meu Pai te revelou. Não foi a carne nem o sangue. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, amados irmãos, nesses 3 anos que andou com o Senhor Jesus, ele foi um dos discípulos que mais teve audácia, mais audacioso em estar buscando ter experiência com o Senhor. Em Mateus 14:28, Jesus disse a Pedro: se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro, pois sobre as águas. E respondeu o Senhor: venha. Respondeu Jesus: venha sobre as águas, Pedro. Então, amados irmãos, Jesus andou sobre as águas. Em Mateus 17:4, Pedro participa com Jesus no Monte da Transfiguração. Então, Pedro andou sobre as águas, foi até Jesus, e no Monte da Transfiguração, ele viu aquela transfiguração maravilhosa, onde ele disse: Senhor, quer que eu arme aqui uma barraca para ti, outra para Elias e Moisés? Então, teve essa experiência sobrenatural. Em João 6, 67, 68, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Pedro lhe respondeu: Jesus, para onde iremos, ou para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Amados irmãos, então vemos que há outros textos, outras experiências que Pedro teve com o Senhor Jesus. Então nós podemos ver um Pedro sanguíneo, um Pedro espontâneo, um Pedro conversador e que tinha um temperamento esquentado, às vezes até precipitado na sua postura. Tanto é que lá no Getsemane ele cortou a orelha do soldado Malco, Na verdade ele queria decepar a cabeça daquele homem. Com certeza que o homem desviou e arrancou a orelha daquele homem, aquele soldado do sumo sacerdote. Amados irmãos, este é Pedro, um homem inconstante, quer dizer Simão. Mas, amados irmãos, eu gostaria de, na verdade, refletir no livro de João, capítulo 21, que é o texto que me chamou mais atenção. Eu poderia aqui falar de vários textos das experiências de Pedro. Pedro antes do Pentecoste e o Pedro depois do Pentecoste. Uma coisa é certa, antes do Pentecoste era o Simão Pedro, o inconstante. Depois do Pentecoste,
né? O Senhor já profetizou, tu serás Pedro, tu serás rocha. Amados irmãos, e no capítulo 21 do livro de João, diz assim, a partir do verso 15, o título é Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Amados irmãos, aqui foi no mar de Tiberíades. Jesus apareceu para os discípulos. E é interessante que, amados irmãos, quando Jesus ressuscitara, ali naquele sepulcro, as mulheres chegaram e Pedro não estava. E o anjo falou, ó, ele não está. E ele mandou dizer a vocês que vocês se encontrem com ele lá na Galileia. E avise a Pedro também, né? Amados irmãos, esta frase impactou a vida de Pedro. E quando as mulheres chegaram e falaram isso a Pedro, ele ficou maravilhado, né? Ou seja, Pedro achou depois da sua traição que ele seria desprezado pelo Senhor. Mas, amados irmãos, o Senhor Jesus, em nenhum momento, não há passagem na Bíblia que o Senhor revelara que Pedro havia o negado. O Senhor Jesus não falou a ninguém, guardou aquele segredo. É um segredo entre Pedro e Jesus. Amados irmãos, e eu queria deixar como tema dessa minha pregação, aonde o galo tem cantado na tua vida. Então, Pedro amado, a marca foi o galo cantando. Pedro lembrou imediatamente, quando o galo cantou, Pedro ali no pátio, perto do Sinédrio, ele lembrou que o Senhor havia falado que ele o negaria. E quando aquele galo cantou, Lucas diz que Pedro olhou para Jesus e Jesus olhou para Pedro e, como dizendo assim, não te falei, Pedro? Amados irmãos, mesmo assim o Senhor não abandonou Pedro. Tanto é que mandou chamar Pedro ali e para encontrar com ele na Galileia. Mas na verdade, ele foi ter um encontro com Jesus, um impacto, um peniel com Jesus ali, ali foi no mar de Tiberíades, não é verdade? Onde lemos aqui que Jesus fala, Pedro, tu me ama mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Verso 16 diz assim, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Pela segunda vez, né? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuida das minhas ovelhas. Amém? Amados irmãos, ali foi um processo de libertação e de cura. Tanto é que o título é Jesus restaura Pedro. Pedro foi restaurado ali naquele momento. Pedro negou Jesus. E na terceira vez o galo cantou. Pedro foi questionado pelo Senhor por 3 vezes. Não foi? E na terceira vez, diz a palavra nos originais, que Jesus não perguntou mais, Pedro, tu me amas? Tu me amas, ágape? Tu me amas com amor incondicional? Na terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas como amor de amigo? Pelo menos como amor de amigo, tu me amas? E naquela hora, Jesus foi fundo na alma de Pedro. E Pedro ficou triste, né? Porque com certeza ele lembrou, né, que na terceira vez, quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Amados irmãos, quando Jesus perguntou pela primeira vez, como lemos, Pedro, tu me amas mais que os outros? Com certeza Pedro ainda não tinha atentado para essa pergunta. Porque Pedro, outrora, dissera, todos podem te negar. E Jesus falou que ia ser entregue e seria morto ali na ceia. E Jesus falou, todos podem te negar. Eu não, eu vou até morrer por ti. Então, amados irmãos, ele quis ser melhor. Pedro quis ser melhor do que os demais. É igual aquela história da Copa de 94. Romário, o jogador Romário, ele, na entrevista, ele disse assim, Deus olhou para a terra e olhou para ele e disse assim, eis aí o cara. Então eu penso que Pedro se achava que era o cara. Que todos poderiam negar o Senhor Jesus, menos ele. E, amados irmãos, isso não aconteceu. Ele negou o Senhor Jesus e ficou deprimido, mas foi restaurado ali naquele dia, no encontro que ele teve com Jesus ali na praia. O Senhor preparou um peixe assado e comeu com eles e perguntou para Pedro 3 vezes, né? E foi
e por 3 vezes ele negou Jesus. Mas na terceira vez, o Senhor baixou no nível de Pedro e falou: Pedro, tu me amas com amor de amigo? Foi quando Pedro caiu a ficha. E a melhor resposta de Pedro foi qual? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Amados irmãos, eu gostaria de deixar esta pequena reflexão dizendo o seguinte: o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe qual é o grau, qual é o nível do seu amor. Quando ele fez aquelas 3 perguntas a Pedro para trazer uma reflexão na vida de Pedro, para mostrar que existe os graus de amor, né? O grau. Às vezes nós amamos ao Senhor incondicionalmente, mas às vezes somos como Pedro, gostamos muito do Senhor, apenas gostamos do Senhor, né? Como diz aqui, ó, verso 15, quando ele perguntou a primeira vez: você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Nos originais, no grego, né, quando traduziu para o inglês e para o português, perdeu a sua essência. Mas no original diz assim, a resposta dele foi a seguinte: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. E na segunda vez, a resposta nos originais não é que ele o amava, mas no original diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto muito. E na terceira vez, Jesus que baixou o nível e falou: Senhor, falou para Pedro: Pedro, tu me amas com amor de amigo? Tu gosta de mim, Pedro? E Pedro falou: tu sabe de todas as coisas. Ou seja, não adianta esconder nada do Senhor. Agora sim. Não adianta esconder nada, Senhor. Tu sabe de todas as coisas. Esse Pedro foi impactado. Não adianta esconder, amados irmãos. Às vezes falaríamos igual Pedro: morreria até pelo Senhor, entregaria minha vida pelo Senhor. Mas na hora H talvez nós também negaríamos o Senhor. Amados irmãos, mesmo assim o Senhor não abandonou, não negou, não esqueceu de Pedro. Tanto é que falou: chame Pedro também. Por quê? Porque o Senhor, amados irmãos, Ele faz uma obra em nossas vidas de libertação. E Pedro, de um pescador, passou a ser um evangelista e agora passou a ser um pastor. Apacenta as minhas ovelhas. E diz a palavra, amados irmãos, diz os estudos, né, que Pedro foi o único apóstolo que morreu de cabeça para baixo. Ele falou: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e eu quero ser pendurado no madeiro de cabeça para baixo. Isso é prova de amor. E eu pergunto: qual é o grau do seu amor? E eu me encaixo também. Qual é o grau do nosso amor pelo Senhor Jesus? Um certo mestre da lei perguntou: Senhor, qual é o maior mandamento? E o Senhor falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Amados irmãos, a condição para fazermos a obra de Deus, para apacentar, para cuidar das ovelhas, dos cordeirinhos do Senhor, é amarmos o Senhor Jesus. Mas este amor é um amor incondicional. Mas não somos capazes de demonstrar este amor incondicional. Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos chegar, né, perto desse amor que o Senhor espera de nós. Então, amados irmãos, só com o Espírito Santo que poderemos alcançar este amor ágape. O amor ágape, o amor incondicional, e o amor filéu, que é o amor de amigo. Às vezes nós somos só amigos de Jesus, só gostamos dele como amigo, né? Mas ele quer aumentar esse amor e um dia, né, chegarmos a dizer que nós o amamos incondicionalmente, mas só pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nessa tarde com toda sorte de bênção. Antes do Pentecoste era um Pedro que só gostava de Jesus. Depois do Pentecoste, ele passou a amar o Senhor Jesus. Tanto é que ele morreu daquela forma, de cabeça para baixo. Ele foi um dos apóstolos, um dos discípulos que teve experiência com o Espírito Santo. Diz a palavra no livro de Atos que ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E passou a ser um grande pregador, um grande homem de Deus. Fez muitos sinais. Deus usou ele para curar os enfermos, usou para proclamar libertação aos gentios,
sabe? E falar sobre o enchimento do Espírito Santo. Ele pregou, amados irmãos, e 3.000 almas. Na primeira pregação dele, se converteu 3.000 almas. E na segunda, ele pregava com tanta eloquência que 5.000 almas se converteram. E na entrada do templo, na hora da oração, diz a palavra que um mendigo pediu esmola. E ele disse, eu não tenho ouro, ele, João, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Yeshua e Yamashia, em nome de Jesus Nazareno. Ou seja, ele era um homem agora audacioso, corajoso, amém? E cheio de sabedoria. Passou a pregar, fazer discursos, mudou o discurso de Pedro. Não era mais aquele discurso covarde, aquela coisinha retraída. Ele passou a ser um grande pescador de homens e passou a ser um pastor também. Que Deus te abençoe, amados irmãos, com toda a sorte de bênção. Que eu e você possamos amar o Senhor incondicionalmente. E para tanto, temos que buscar o poder do alto, buscar o poder do Espírito Santo. No livro de Atos, a Bíblia diz que o Senhor tirou Pedro da prisão, enviou um anjo e o libertou. E chegou lá, o anjo falou, levante Pedro, vamos. E a Bíblia diz que ele passou por aquelas cadeias, por aquelas grades ali, abriu as grades, o anjo, e saiu com Pedro. Porque a igreja estava orando por Pedro ali. A igreja orava por Pedro. E Pedro, amados irmãos, é um exemplo de um homem de Deus. Agora Pedro não é mais o Simão Pedro, agora é o Pedro Rocha. Um homem firme na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Que o Espírito de Deus venha nos encher. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Porque existe uma coisa antes do Pentecoste e depois do Pentecoste. Existe o homem, a mulher, antes do enchimento do Espírito Santo e depois do enchimento do Espírito Santo. Que você possa ter experiência do enchimento com o Espírito Santo. Como Paulo, como Pedro, como todos os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e foram testemunhas vivas do Senhor. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe. Amém.